dentista, que alegria ter você aqui. Hoje você vai ter uma aula incrível com o doutor Alexandre Carvalho, que é dentista como você e é um especialista em investimentos para o dentista. Hoje você vai desmistificar muitos mitos que tem aí na sua cabeça, talvez crenças limitantes sobre investimento, e o doutor Alexandre vai te explicar tudo numa aula clara, objetiva, para que você possa fazer o teu melhor investimento. Afinal de contas, você trabalha bastante, né? Então nada mais justo ver como é que você pode conservar e ampliar os teus rendimentos através de um investimento seguro e de um investimento rentável. Agora sim, Alexandre! Mais uma vez, irmão. Agora vai! Faz parte, meu irmão. Então, como eu estava falando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa! Muito obrigado por aceitar o nosso convite, irmão. É uma honra muito grande ter você aqui. Sou um admirador, um fã do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz na odontologia. Você engrandece a nossa odontologia. A gente se sente muito honrado de ter pessoas como você no nosso meio. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Como eu disse, quando você chamou, eu falei, tô dentro e estamos aqui, né? Bacana. É um prazer. Alexandre, me fala um pouquinho, irmão, como foi que você começou a ter essa paixão que você tem pelo investimento, pelo mundo do investimento? Você é dentista de formação, né? Me fala um pouquinho da sua trajetória até chegar ao investimento. Então, eu sou dentista, sou formado pela UFBA, e sou especialista em orto, implante e radiologia. Então, assim... Caramba, currículo bonito, hein? E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar sobre os investimentos há 15 anos atrás. Sim. Mas eu busquei por quê? Porque eu percebi que se eu continuasse naquele ritmo de trabalho, eu não ia aguentar e não ia adiantar nada. Porque eu não estava conseguindo construir patrimônio. Então eu busquei alternativas. E é isso que a maioria dos colegas fazem, né? Chega um determinado ponto que você percebe que, caramba, eu trabalho demais, mas eu olho para trás e eu construí o quê? É verdade. Né? É verdade. E essa dor eu senti lá atrás e eu comecei a buscar isso. Só que a gente passa por toda essa fase é um processo de aprendizagem, né? Sim. Então, eu passei por várias fases dentro dos investimentos, o que foi me tornando assim, me dando uma casca mais grossa, digamos assim, sabe? Sim, sim. Até que eu desenvolvi um método apropriado para mim, e que é o que eu propago aqui com os colegas, com os meus alunos. Sim. Que é um método focado no crescimento de patrimônio do dentista. Perfeito, perfeito. É embasado em quê essa sua metodologia dessa ampliação de patrimônio? Porque, como você bem falou, dá uma angústia muito grande. O cirurgião dentista que passa 10, 20 anos, 30 anos de formado e não construiu nada, e aí fica uma sensação de enxugar gelo, né, meu amigo? Então é embasado em quê para que a pessoa até melhore psicologicamente? Não, e assim, quando você sente que você está enxugando gelo, você desanima com a profissão. É verdade. E o dentista, por característica, ele é um apaixonado pela profissão. É verdade. Né? Uma das profissões assim que a gente vê mais claramente que a pessoa se dedica com amor é a odontologia, sem sombra de dúvidas. Nós somos, na verdade, artesãos, né? A nossa profissão por si só é de artesão, né? A gente é um artista, a gente esculpe o dente, aquelas cúspides, aqueles sulcos, né? Numa simples restauração a gente faz isso, imagina uma prótese, né? Então, assim... E o dentista, por característica também, ele tem um coração grande, ele gosta do paciente, ele faz de tudo para entregar um bom resultado, né? Então, assim, a grande maioria dos colegas é assim. Mas o que acontece? Quando você me pergunta o que é baseado no meu método, o meu método é baseado em, fundamentalmente,
é muito filosófico, Sim. mas é o seguinte, é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar da odontologia eu chamo de técnico científico, que é aquele em que nós aprendemos a ciência, desenvolvemos a técnica e entregamos o resultado para os nossos clientes. Perfeito. Certo? Perfeito. O segundo pilar é gestão e marketing. Bom, agora que a gente já sabe entregar um resultado, a gente tem que tornar aquela entrega lucrativa. Afinal, a gente vive disso. Claro. Né? Então, o segundo pilar é fundamental. O terceiro pilar é o investimento. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega o resultado, que você tem lucro com aquilo, vai fazer o que com o dinheiro? Pois é. Como é que você vai se preparar para quando você não puder trabalhar mais? Vai confiar no governo? Vai confiar no banco? Entendeu? Não. E nos imprevistos, na verdade, que acontecem na vida, né? Que acontecem na vida de qualquer ser humano em algum momento, né? Tem uma aula que eu dou no nosso curso que a gente fala do Open Doors, né? Uma palavra inglesa que fala que você precisa ter recursos para manter o seu consultório ou sua clínica odontológica aberta por no mínimo 6 meses, sem entrar um paciente. Então você precisa ter o Open Doors. E a gente precisa ter o Open Doors pessoal, né? Na nossa vida pessoal, além da clínica também, né? O Open Life. Mas é isso, o Open Doors é fundamental em qualquer clínica. Foi o meu Open Doors que me sustentou durante a pandemia. Porque quando eu vim morar em Portugal, em dezembro de 2019, eu não tinha combinado nada com o coronavírus. Então, eu vim e ficaram 2 clínicas em Valença. Uma de radiologia e uma clínica odontológica. Sim. Então, eu tinha meu Open Doors, eu tinha minha reserva de emergência, mas assim, de repente o mundo parou. Puf, parou. E se não fosse o Open Doors, eu não tinha como pagar meus funcionários, não tinha como pagar o aluguel, não tinha como pagar luz, telefone, não tinha como pagar nada daquilo. Por isso que a gestão é fundamental. Fundamental. Né? E por isso que o dentista ele tem que estar consciente de que, e isso é uma sacada para quem está escutando a gente, que nunca mais ninguém esqueça. Quando você marcou o xizinho no vestibular querendo ser dentista, você selou o seu destino. Sim. Você fez um acordo, talvez inconscientemente, que você agora é um profissional liberal e que você é o responsável por tudo que acontece na sua carreira. Sim. Não adianta fazer um bom resultado, não adianta só o pilar técnico-científico. Sim. Agora não. Você selou o destino. Tem que pensar nos outros 2, senão vai pagar o preço no futuro. Claro. E aí, Alexandre, é onde muitos colegas travam. É nesse momento que eles travam. Tá? Eles acham, muitos colegas ainda acham que para ter sucesso, basta ter 2, 3 pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. E não, eu falo isso que não, eu afirmo categoricamente que não adianta ter uma parede decoradíssima de não sei quantos certificados, diplomas de não sei o quê, se o paciente não vai no seu consultório, se você não tem o paciente para atender, se o paciente não conhece aquele seu talento técnico, né? Exatamente. Essa é uma crença limitante que vem de uma outra geração que pegou um outro mercado, que tinha uma outra realidade. A nossa realidade hoje é do dentista completo. E a nossa realidade hoje, o nosso colega dentista precisa familiarizar essa palavra no ouvido dele, no cotidiano dele, e colocar na prática, que se chama venda. Né? Tem muitos colegas que têm uma aversão a essa palavra. Eu sou dentista, eu não sou vendedor. Amigo, você se vende desde sempre, na tua adolescência. Quando você tomava um banho e se arrumava para ver sua namorada, você estava se vendendo naquele momento, irmão. Eu falo isso a meus filhos. Isso que você falou agora, eu digo a meus filhos. Eu falo, na hora que você se arruma, que você corta o cabelo, que você penteia, você está vendendo.
né? Tá E se vendendo. outra coisa, queira ou não queira, você está se vendendo. Sim, Olha só. Ah, mas eu não quero vender. Mas você tá. é, Ah, mas eu não quero. Mas tá. E você é, está passando a impressão de um péssimo vendedor. é verdade, é verdade. Né? Quer queira ou quer Então, não, quer né? não, você não tem opção. É, Ó, marcou o X no vestibular, selou seu destino. é, é Acabou. Não verdade. tem o que conversar. É isso e ponto. Então, É. assim, Então e procura fazer dentro o da melhor. faculdade, e dentro da faculdade, você já está se vendendo também. Por Sim, quê? Porque se você tem um comportamento na faculdade que é, digamos assim, que não condiz com aquilo que se espera de um profissional de saúde, quando você se formar, você vai receber indicação e os seus colegas vão pensar o quê? vai ter aquela Ah, referência, né? fulano, ó, fulano assim, não sei não. Mas se você sabe se vender direitinho desde a faculdade, se você não precisa, a gente está falando de integridade, não está Sim, falando de uma claro, coisa, né? claro. Mas assim, se você for íntegro, velho, se você passasse o seu perfil correto, de estudioso, honrado, tal, que cumpre seus compromissos, que faz sua parte, os seus colegas vão ter essa referência e vai dizer assim, velho, eu confio em fulano, pode ir de olho fechado que eu É, dou minha boca para ele. verdade, É verdade. venda. É, é venda. E É todos, venda. todos nós temos aquele cara que se destacava na cirurgia, aquele cara que se destacava em dentística, aquele craque da prótese, né? A gente sempre lembra de um cara desse na faculdade, né? Exatamente. Exatamente. E Não aí, tem quando ele está por jeito. perto, a gente indica os nossos pacientes para os nossos familiares que É. precisam de uma especialidade dessa que não é talvez a que você desenvolva e você conhece essa pessoa, né? E é aí que entra o que você está dizendo, que é muito importante, que é, do mesmo jeito que a gente tem que ter essa memória de que a gente lembra do nosso colega, que é referência em cirurgia, o nosso paciente tem que ter uma memória de quem é o dentista dele. Sim, sim, Quem é que cuida sim, de mim, sim. né? E aí ele E precisa saber se vender, né, da melhor forma, né, como você falou, com integridade, com honestidade, passando a verdade para o paciente, falando para o paciente como aquele tratamento que você está prestes a executar nele, como isso vai melhorar a vida dele. Porque, sinceramente, é como eu sempre falo, Alexandre, nenhum dos nossos pacientes vai no nosso consultório na boa. Ninguém vai buscando implante dentário, ninguém vai buscando prótese, ninguém vai buscando aparelho ortodôntico, ninguém vai buscando esse tipo de tratamento, não, irmão. Ele vai buscar lá a não, melhor qualidade de vida, meu amigo. é, Ele vai sorrir sem dor, sorrir se sentindo lindo e linda, maravilhosa, maravilhoso. É isso. é. Tem uma historinha que me contaram sobre essa questão do que o cliente sonha, né? E Sim. aí é engraçadinha que é o seguinte, por que é que o Homem-Aranha enfrenta os piores vilões, pula de prédio em prédio, atravessa aquelas bombas, faz aquilo tudo? É para salvar a humanidade? Não. O que ele quer? Ele quer ser bonzinho? Não. Ele só quer o beijo da Mary Jane. Ele É. faz tudo aquilo pelo beijo da Mary Jane. Para ela levantar a máscara dele e dar um beijo. É. E É é o por grande isso que ele motivo faz. dele, né? É o grande porquê dele. E é o grande porquê dele. É. Então, o que acontece? Quando o paciente vai procurar um implante, tudo que ele menos quer é uma furadeira e um parafuso dentro dele. Meu Deus do céu, ele não quer ver aquilo. E ele quer o implante? Também não. Não. E ele quer o dente? Não. Ele quer o beijo da Mary Jane. É. Ele É. quer que a esposa chegue para ele e fala: caramba, seu sorriso tá lindo, agora sim, Aí é o pô. maior prêmio. Aí pronto. Você É. entendeu? Aí é o maior prêmio. Então Então, então em venda, só para concluir aqui, eu falo muito, desculpa. não, sim que é bom. Sim que é bom. Então, só para concluir, o que acontece? A gente não pode vender o implante, o aparelho, a gente tem que vender o beijo da Mary Jane o tempo todo, né? Claro, claro, claro.
claro. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí os dentistas, os nossos colegas, né, precisam entender até a questão comportamental nas redes sociais, né? Ninguém quer ver, o seu paciente não quer ver nas redes sociais um ato cirúrgico do implante, não. Ele não quer ver aquilo, não. Uhum. É chocante para ele. Nós, dentistas, estudamos, nós estamos familiarizados com aquilo, mas quem não está, é chocante. Ah, é. Eu acho assim, que como cliente, eu acho que as redes sociais, elas devem passar o quê? A gente tem que ter a gente tem que também parar de uma certa paranoia que está surgindo assim, que você tem que postar o tempo todo, você tem que fazer não sei o quê. Eu acho que você tem que ter uma presença digital e passar a sua verdade, né? Claro, claro. Passar a sua no verdade. seu tempo, no seu momento. Passar o seu bastidor, passar uma coisa do seu dia a dia. Para quê? Para a pessoa ver que você está estudando, está se atualizando, tudo, mas você não pode perder muito tempo com isso também. Você tem que trabalhar e fazer a sua parte, mas ter uma presença digital, né? Claro. Eu vejo assim. E que essa presença digital você consiga colocar ali conteúdos úteis para o dia a dia deles. Exatamente. No dia a dia deles. Não adianta. Ali não é para você provar que você sabe isso, sabe aquilo, mas que você possa passar para ele a confiança que ele precisa para que um dia vá te procurar. Claro. Né? Exatamente. É isso que ele precisa. Agora, Exatamente. Alexandre, começando a aula agora sobre investimento, existe um melhor investimento hoje para dentista? E qual seria se existe, qual seria esse investimento, Alexandre? Existe o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que você conhece. Sabe? Sim. É o melhor investimento. Dentro de tudo que você pode fazer para multiplicar o seu dinheiro, sempre invista naquilo que você conhece. Ah, mas eu não conheço nada. Você tem o domínio das informações, né? Mínimas que sejam, mas que tenham domínio de alguma informação. Exatamente. Sabe? Porque o feijão com arroz bem feito deixa uma pessoa milionária. É verdade. É verdade. Sabe? A busca pela rentabilidade, a busca pelo ganho, a busca pelo resultado faz com que você esqueça o feijão com arroz. E o feijão com arroz, sabe? Porque o dentista, na grande maioria do meu público, dos meus alunos, das pessoas que se conectam comigo, ele é o quê? Ele é um pequeno investidor amador. Sim. Então você tem que ter essa consciência de que você é pequeno e de que você é amador. Paralelo a isso, tem outro detalhe. Nossa classe, ela é vista e deve ser assim, como uma classe que tem uma rentabilidade acima da média brasileira, da média da população. Sim. Logo, todo mundo está de olho no seu dinheiro. Você entendeu? Você chega num banco e fala, não, eu sou dentista. Imediatamente, liga um alerta ali e fala assim, esse é o cara que eu vou botar na previdência privada. Esse é o cara que eu vou empurrar um CDB com prazo curto. Esse é o cara que eu vou enfiar um fundo de investimento. Pior ainda se você chegar no gerente e falar assim, não entendo nada de investimentos. Eita. Agora, eu estou com 10 mil reais aqui para investir, eu faço o quê? Pronto, você acabou de fazer a festa do gerente. Entendeu? Então, para resumir, o melhor investimento é aquele que você conhece, né? Hoje, Alexandre, com a sua experiência, existe assim um percentual que você indica para que seja destinado a um fundo de reserva? Inicialmente, vamos imaginar que o colega que está nos assistindo agora, ele nunca fez investimento nenhum e está querendo começar a fazer o seu fundo de reserva agora. Existe um percentual que você recomenda que ele tire com destino ao fundo de reserva a partir de agora? O pilar
o pilar de quem quer começar a investir são dois. São duas coisas fundamentais e que é a minha maior batalha hoje. Porque quando a gente fala em investimentos, a gente tem um conflito com o que a mídia diz, com o que os noticiários dizem e como o sistema empurra a gente a tomar a decisão errada. Sim. Então, quando os colegas vêm até mim, eu percebo que parece que tem que dar uma purificada neles. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que às vezes os colegas vêm, Alexandre, eu preciso investir. Só que não tem reserva de emergência. Alexandre, eu preciso investir. Só que está com dívida. Então, antes de investir, você tem que se purificar. Sim. O que é isso? Você precisa fazer a sua reserva de emergência, que é isso que vai lhe dar a tranquilidade. Sabe? A tranquilidade começa na reserva de emergência. Quando você está com zero, você está sozinho. Quando você começa a ter 10 mil, 20 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil, você não está mais sozinho. Aquilo já vai me tranquilizando. Você já tem lastro. O próximo passo é, eu tenho dívidas. Elimine, aniquile, destrua suas dívidas. Por quê? Porque não existe tranquilidade com dívidas. Não tem mesmo. Não tem. Sabe? Então, primeiro o fundo de reserva, depois comece a eliminar as dívidas. Exatamente. Mate suas dívidas, aniquile elas. Porque não tem como você acumular patrimônio com dívida. A dívida sempre vai ser maior do que qualquer rendimento que você vai receber. E seja ela qual for, isso, dívidas... muitos educadores financeiros, eles às vezes falam assim, não, mas uma prestação de um carro não é dívida, é prestação. Eu não acho. Eu não acho. Eu já financiei carro e assim, hoje eu olho para trás e falo, não faço mais isso na minha vida. Mas é uma prestação. Tem juros? Elimine. Sabe por quê, João? Sabe por quê? Sim. E isso é da filosofia e está no módulo 1 do meu curso, porque eu começo o curso falando isso. Boa. E eu quero que ninguém mais esqueça isso aqui. E eu repito isso 1 milhão de vezes. Sim. João, na aula 2 do meu curso tem lá o que é o dinheiro. Sim. E aí o pessoal fala, o que é o dinheiro? E aí eu falo com os alunos, tudo, o dinheiro, a mercadoria, capital. Não, velho. O dinheiro é tempo de vida. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Porque você ganhou aqueles R$500 do paciente. Por que você ganhou aquilo? Porque você gastou a sua vida para entregar um resultado a ele. Aquele momento que você gastou ali nunca mais vai voltar. Verdade. Jamais. Porque vida é escassa. A vida só diminui. Você não ganha vida. Então, o dinheiro é tempo de vida. O dinheiro é algo que você ganhou em troca do que você gastou e que não volta mais. Aí você vai pegar esse dinheiro e vai pagar juros. Sem sentido, né? Pô, velho, é você pegar a sua vida e jogar no lixo. É. Isso é rodar a roda da fortuna para os outros. Você entendeu? A riqueza começa quando você roda a roda da fortuna para você. É o que eu falo com meus alunos. Hashtag juro só para mim. É isso aí. É isso aí. Você entendeu? Hashtag eu quero ser um banco. Perfeito. Então, Perfeito. assim, elimine dívidas. Senão fica naquela ciranda dos ratos, né? Claro. A roda dos ratos, né? E você se acabando, velho, para sustentar o sistema que lhe diz para comprar um carro financiado com prestação, o sistema que diz para você financiar um apartamento e pagar 2, porque você tem que ter a casa própria. Que casa própria se você ainda está pagando? Não é sua? Casa própria como? É uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Você entendeu? Uma grande ilusão. E assim, é importante também nessa questão de buscar o investimento, voltando à questão da análise das dívidas,
sentar numa mesa de negociação, né? Começar a negociar. Né? O momento é esse. Às vezes você tem uma dívida, por exemplo, num banco, por exemplo, com juros abusivos, você tem que sentar e falar real, vamos pagar, qual é o capital, vamos ver a coisa mais ponderada. Não é não, Alexandre? Começa pelas que têm juro maior e vai listando, ó, quais são as que têm juro maior. E vai negociando e vai colocando na prioridade. Às vezes pode fazer portabilidade de dívidas, um banco diminui, né? Aceita pegar suas dívidas com menos juros. Sim. Enfim. Alexandre, a pessoa, nós vamos falar num cenário que é um dentista que ainda não fez investimento e que está pensando em fazer a partir de agora. Está pensando em mudar a sua vida a partir de agora. Com qual frequência ele faz a retirada com destino à reserva do fundo de caixa para ele? Semanal, quinzenal, mensal? Qual é a sua dica prudente para isso? Então, e isso também é uma coisa que a gente como educador, a gente tem que bater muito na tecla. Por quê? Porque existe um gap, existe uma lacuna na nossa formação. Sim. Como a odontologia só pauta no pilar técnico-científico, esquece gestão, então ninguém lembra, simplesmente, que existe o danado do Prolabore. Sim. Ninguém fala nisso. É como se você ganhasse por procedimento. Quando não é. Não é? Lembra? No vestibular você, marcou o X, odontologia. Já era, selou o seu destino. Né? Verdade. Agora, você quer ter sanidade mental? Tire Prolabore. A grande confusão que eu vejo nos meus alunos, né, na grande maioria dos dentistas, na verdade, são duas confusões. Primeiro, misturam CPF com CNPJ. Uhum. Irmão, isso é uma bomba atômica no seu negócio. O cara trabalha o dia todo e naquele dia ele fez o faturamento daquele dia de R$500, R$1.000. Ele coloca no bolso, irmão, chama a namorada ou a esposa e vai jantar. E pronto. Entendeu? E a grande confusão, Alexandre, além de misturar CPF e CNPJ, a grande confusão que tem destruído milhares e milhares de dentistas no Brasil é a confusão da mistura entre faturamento e lucro. Exato. Agora, só para a gente passar para essa parte, só para concluir a outra que você me perguntou, então Sim. Quando você tem a noção do seu Prolabore, digamos, você tirou ali o Prolabore, R$8.000 para você viver no mês. Você vai tirar 8 mil todo mês, é o seu salário que você, dentista, está se dando para você, ser humano. Então, acostume-se a poupar 10% daquilo. Então, essa é a dica da primeira pergunta que você me fez. Sim. Acostume-se a poupar 10% daquilo. Se você pegar R$800 e poupar ao longo de 20 anos, com um rendimento de mercado, você é um cara milionário. Ponto. Mas 20 anos demora. Mas você vai chegar lá, meu amigo. Queira ou não queira. Vai chegar. A probabilidade é que você viva. Então, você vai se encontrar com o seu eu do futuro e você vai dizer o que a ele? Desculpe, eu cheguei aqui e não construí nada. Mas eu vi a live de João com o Alexandre, mas eu deixei para lá. Você entendeu? Deixei para depois. Deixei para depois. Um procrastinador. Você entendeu? O preço vai chegar. E a fatura chega, né, irmão? Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? Então tire 10% do seu Prolabore. Mas eu não sei qual é o meu Prolabore. Bom, aí você precisa estudar o quê? Gestão, para saber sua realidade, vida. Pilar 2, gestão. Sim. É muito importante ter essa conscientização, como eu sempre falo assim, a gente vive num mundo que está numa velocidade muito grande de mudança de absolutamente tudo. E você, da mesma forma como um paciente chega no seu consultório reclamando
de uma fratura que aconteceu no incisivo central superior direito, o 11. Poxa, você é um cirurgião dentista, você vai analisar a boca dele de uma forma geral e não somente naquele dente incisivo superior que ele foi buscar. Uhum. Então você tem que ter uma visão fora da caixinha. Você tem que ampliar a tua visão. Você tem que, às vezes, alertar aquele paciente que ele está com um resto radicular, com aquela infecção, que pode ser um prejuízo muito grande para ele. Uma infecção na boca tem o mesmo risco de uma infecção na mão, na perna, no braço, e pode complicar. Né? Então você precisa levar essa informação para ele. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, da mesma forma que o dentista se preocupa em fazer a formação técnica, né, de uma pós-graduação, e precisa ter mesmo, hoje para se diferenciar precisa também buscar estudos sobre gestão, sobre marketing, sobre investimento. Não é, Alexandre? O dentista completo, hoje, assim, eu acredito, João, que todo mundo tem o potencial para viver o que deseja. Sabe? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Sim. Todo mundo... A gente está falando para dentistas. Sim. Né? A gente está falando para uma pessoa que já passou por muitos desafios. Sim. Né? Ele passou, ele teve que estudar, ele entrou na faculdade, ele se leu todo na faculdade. Sabe? Ele pegou aquela disciplina toda. Rapaz, o cara que aprende a planejar ortodontia, o cara que aprende o que é osseointegração, o cara que aprendeu histologia, anatomia... Ele pode aprender tudo, irmão. Velho, não tem limite. Não, você não pode chegar e dizer, gestão é complicado para mim. Balela, você não quer parar, sentar para estudar. Sabe o que é complicado, irmão? Lembra da primeira restauração naquele laboratório que você foi fazer? Talvez você passou a manhã inteira para fazer uma classe 1. Isso é que é difícil. Não é? Não é? Isso é que é difícil. Então, difícil é fazer o que a gente faz na parte técnica. Então, verdade. Gestão e investimentos. Agora, você sabe uma questão de investimentos que é ruim e que cria uma confusão? Sim. A mídia. Eu digo mídia porque os analistas, as notícias complicam as coisas. Do mesmo jeito que a gente tem que descomplicar um planejamento para o paciente poder entender e poder comprar de você, nos investimentos as coisas são complicadas. E como mexe com dinheiro e como mexe com nossa ganância e nossa mente de querer lucro, você começa a pensar, você às vezes tem uma estratégia, e aí fala assim, velho, eu preciso fazer feijão com arroz, salada e bife. Você vai ficar milionário assim. Mas surgiu uma notícia ali dizendo que eu vou ter um rendimento de 0,5 a mais se eu fizer tal coisa. Pronto, já saiu da estratégia. Puxa. Então, o que eu bato? São 4 módulos no curso dizendo para meus alunos assim, a mentalidade, pá. Eu digo, galera, vocês só vão entrar em investimento quando eu blindar vocês disso. Porque quando vocês entrarem na parada, quando vocês começarem, vocês vão começar a receber notícias, começarem a receber informações que vão embolar a cabeça de vocês todos. Então vocês têm que blindar a mente e seguir o feijão com arroz, salada e bife. Se você... Feijão com arroz, salada e bife, durante 20 anos, você vai ficar milionário. Não tem para onde correr. Saber o que quer, né? Saber qual caminho que deseja seguir. Exato. É aquela história, irmão. Se você não sabe para onde vai, é Alice, né? No País das Maravilhas. Se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E aí, assim, o dentista, ele tem que saber gerir o investimento dele. Porque não é uma questão de investimento. E aí a gente volta para o início lá da nossa filosofia. É uma questão de vida, porque dinheiro é vida. Sim. Né? Sim. Então, quando o dentista toma conta bem do dinheiro dele, ele está tomando conta do dinheiro a vida dele. Sim. E da família. E dos filhos. Porque a gente vai vendo que os dentistas vão começando a envelhecer pobres. Vão começando a envelhecer sem prosperidade.
Verdade. Vão começando a enfrentar decadência. E dá uma angústia, isso gera uma depressão, isso gera só coisa ruim, né? E o cara olha para trás e, pô, velho, eu fiz tudo, eu trabalho pra caramba, eu fiz as especializações, eu atendo bem, eu sou um bom dentista. O que eu fiz de errado? O que deu errado? Então eu tenho colegas da minha idade, 40, 40 e pouco, que olha para trás e fala, Alexandre, eu não construí nada. Ainda dá tempo? Então, quando você escuta isso... E aí, Alexandre? De uma pessoa dessa, que tem 40 anos, provavelmente 20 anos de formado, né? Ou 20 e poucos anos de formado. E essa pergunta, como é que você responde? Quando ele chega para você e pergunta, Alexandre, eu não construí nada, ainda dá tempo? João, existem 2 momentos ideais para começar a investir. Um é quando você nasceu. E o outro é agora. Não tem jeito. Boa. Sabe? Sim. Ou é quando nasceu, ou é agora. Sabe por quê? Porque quando você começa com a mentalidade correta, não como um jogador, não pensando no 0,5% que vai pensar que isso vai te deixar milionário. Não é isso. Não é isso. A mentalidade é de acúmulo de patrimônio. Quando você vira essa chave, e é isso que eu bato na tecla, quando você vira a chave e deixa de ser um cara que está pulando de galho em galho em investimento para poder, não, porque agora é hora disso, agora é hora daquilo. Outro dia eu peguei o jornal e falou assim, analise as 5 ações para o verão. Meu amigo, isso não é investimento. Que louco! Isso é jogo. É. Você entendeu? Isso é jogo. As ações recomendadas na carteira da semana. Não existe isso. Quer dizer, existe para uma modalidade de pessoas que não são os meus alunos. Então, uma pessoa de 40 anos que começa a investir, que vira essa chave, ela já perdeu, de certa forma, algum tempo, porém, a gente está falando para dentistas. Sim. A gente não está falando para o leigo, a gente não está falando para a galera despreparada, a gente está falando para profissionais qualificados. Sim, sim. Você tem 20 anos de experiência profissional no pilar 1. Sim. Você agora precisa o quê? Trabalhar a sua mentalidade, o seu pilar 2, gestão e marketing, para ficar cada vez mais lucrativo. Perfeito. Porque com 40 anos, você é capaz, através do seu know-how técnico-científico, de entregar um resultado bacana por um preço mais alto. Você agrega valor ao seu trabalho e aí você aumenta o seu preço. Então, apesar de um cara mais novo poder fazer aportes, às vezes, todos os meses, mais de R$300, você com 40 anos e 20 anos de formado e sabendo fazer sua profissão lucrativa, você pode aportar 2, 3 mil por mês. Você entendeu? Sim. Então, faça isso durante 20 anos e veja o resultado que vai dar. Pois é. Aí você garante uma velhice, ainda assim, começando com 40 anos, você fazendo isso por 20 anos, você garante uma velhice digna. Próspera. Claro, próspera. Por quê? Porque o seu objetivo não é o belo dia da aposentadoria, porque eu detesto isso. Sabe? Eu vou me aposentar um dia, esqueça isso. Aposentar é se tornar inútil, por quê? Né? Se você tem tanto para produzir, né? Todo dia que você poupa, você se aposenta. Todo dia que você poupa, você se aposenta uma gotinha. Por quê? Porque você está tornando o seu patrimônio robusto. Sim. E a ideia é que daqui a 20 anos, você nem use aquele patrimônio. A ideia é que você utilize o rendimento que ele vai ter. Você entendeu? Perfeito. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é possível o dentista fazer o seu próprio investimento sozinho? Sozinho, que eu digo assim, sem através de um gerente de um banco,
através de um escritório de investimento, é possível o dentista ter acesso a informações que torne ele possíveis fazer investimento sozinho? Doutor Fábio Damasio colocou aí, ó. Aposentadoria não, e sim independência financeira, exatamente. É isso aí, doutor Fábio. Parabéns. Esquece aposentadoria, sabe? A palavra independência financeira, tranquilidade financeira, patrimônio. Patrimônio, patrimônio, patrimônio. Né? O dentista, ele não só deve fazer sozinho, como deve evitar os intermediários. Ah, boa dica, boa dica. Então, atenção aí, colegas dentistas, olha essa dica aí do doutor Alexandre Carvalho, que é um especialista em investimento. Cuidado, olha essa dica aí. O dentista deve evitar os intermediários. Ele deve buscar, do mesmo jeito que ele busca o conhecimento para fazer o implante dentário, ele deve buscar o conhecimento para poder fazer por ele mesmo os investimentos. Sabe? Boa. O pequeno investidor amador, que é o nosso caso, ele tem poucas opções. Ele tem renda fixa, e dentro da renda fixa, título do governo, ponto. Sabe? Qualquer outra coisa não está no meu feijão com arroz. Ele tem ações, ele tem fundos imobiliários, ele tem imóveis físicos e ele tem ações nos Estados Unidos, que é uma forma de você fazer a proteção do seu investimento em outra moeda. Mas como é que eu faço isso? Esquece, essa não é a pergunta. Essa não é a pergunta. A pergunta é: aonde eu posso aprender isso? Sim. Quem vai me levar até lá? Você entendeu? Sim. Essa é a pergunta. Quem quer evoluir precisa de alguém do lado. Claro. Alguém que já trilhou esse caminho. Claro. Claro. Ninguém chega lá sozinho, não. Hoje eu passei o dia todo sendo mentorado. Sendo mentorado. Eu tenho vários mentores que eu sou aluno. Por quê? Porque eu entendo que para chegar no outro nível, ou eu vou buscar a informação sozinho e vou bater cabeça porque eu não sei em que porta bater. Vai demorar muito, vai perder muito dinheiro, vai sangrar, e isso tudo pode te desestimular. Você entendeu? Então a pergunta não é, mas como é que sabe? Como é que faz? Como é que eu vou? Não, é quem vai me levar lá. Sim. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E quando você confia em alguém que tem um método, fala assim, esse é o cara. Sabe? Esse é o cara. Esse cara me passou credibilidade. Ontem eu escutei de um aluno, e assim, não tem nada a ver com isso, mas assim, ele falou: Alexandre, eu tô no seu curso porque, rapaz, você parece um cara sério, bicho. Foi por isso que eu entrei. Aí eu Olha a credibilidade, né, Alexandre? Obrigado, porque a minha responsabilidade é grande e minha entrega, eu vou dar 200% da minha parte de 50%. Alexandre, eu sempre falo o seguinte: nós que somos educadores, né, nós que formamos, né, opiniões, principalmente para outros dentistas, nós temos um papel social muito, muito importante, que é o de transformar a vida dos nossos colegas dentistas, cara. Isso é muito forte, né, Alexandre? É demais. Isso é muito forte. Sabe, quando os meus alunos começam o nosso curso de gestão e de marketing e odontologia, né, chegam extremamente verde nessa concepção, nessa visão de gestão, pessoas com especialização, com mestrado, com doutorado, o cara, um monstro tecnicamente, mas não sabe o que é um livro caixa, meu amigo. Sabe? Exatamente. Não sabe como é que faz a gestão do negócio dele. E quando a gente passa as nossas informações, o nosso conteúdo, e essa pessoa com 3 meses, com 6 meses, começa a mudar a perspectiva da vida dela, isso não tem preço, irmão. A gente consegue mudar, não a vida dele, mas a vida de uma família inteira, né, Alexandre? Exatamente. A vida dele,
a vida da família, a vida dos funcionários, né? A vida dos começa a ser um colegas. líder melhor. Ele começa a ser um líder melhor, né? A vida Ele dos começa a ter uma empatia maior. Isso, a vida dos colegas que às vezes não têm o seu próprio consultório, mas trabalham com ele. Sim. E que acreditam no negócio que ele criou. Sim. Né? Tem um livro que para mim, assim, é o livro que eu adoro empreendedorismo. Amo. Que massa, que legal. Amo. E assim, o Mito do Empreendedor é um livro de cabeceira. De cabeceira. Sabe? Eu acho que todo profissional liberal, toda pessoa que queira montar um negócio, ou que se interesse minimamente por isso, tem que ler o Mito do Empreendedor. E o Mito do Empreendedor, ele fala lá que você não monta... Olha que sacada, bicho. Você não monta um negócio para te dar dinheiro. Você monta um negócio para te propiciar a vida que você sonha. Perfeito. Então, você tem que ter clareza da vida que você quer. Né? Então, eu tenho clareza da vida que eu quero. Qual é o negócio que vai me levar até lá? E esse negócio ele vai ser muito mais poderoso quando esse negócio impactar e você, com esse negócio, ajudar a melhorar a vida de dezenas, centenas e milhares de pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais retorno você vai ter de uma forma natural. Exatamente. Sabe? Exatamente. E tomar cuidado para que você monte um negócio. Olha só como é importante a concepção de um negócio. Quando você entende que o negócio ele serve à sua vida, para construir a sua vida ideal, você tem que entender que esse negócio tem fases. No início você dá o gás. Você cria aquilo, você precisa estar junto. Mas chega um momento que o negócio vai crescendo, em que se você não se desapegar dele, ele lhe engole. Verdade. E a vida que você sonhou nunca vai existir, porque agora você é o negócio. É indissociável. É isso mesmo. Eu falo muito para os meus alunos uma coisa seguinte, né? No nosso primeiro módulo a gente tem esse bate-papo com os nossos alunos e fala o seguinte, você deseja ter um negócio ou você deseja ser o negócio? Porque há uma distância muito grande disso. Né? Exato. E assim, quando você quer ter um negócio, você vai ter uma qualidade de vida muito maior, porque você vai chegar, principalmente no nosso curso, a gente orienta isso, que vai chegar um determinado momento que a tua clínica odontológica, ela vai ser autogerenciável. Exatamente. Ela vai acontecer como é a sua clínica aqui em Valência, na Bahia. Ela é autogerenciável, você não precisa estar fisicamente presente nela para a coisa acontecer. Né? Exatamente. A sua liderança fez com que isso acontecesse. E eu falei isso até com uma colega outro dia que estava começando a montar um consultório e ela estava toda feliz. E aí ela estava toda animada, montei o meu consultório, aí veio um colega trabalhar comigo, tal, não sei o quê. Aí, Alexandre, você pode me dar um conselho, assim? Aí eu falei para ela, tudo ótimo, pô, parabéns, velho, você realizou um sonho. Mas se você quiser sanidade mental, comece a pensar na possibilidade de se desfazer dela. Aí ela pirou, né? Como? Isso é tudo que eu queria. Eu digo, eu sei, mas é tudo que você quer nessa primeira fase. Porém, como o seu mentor, eu estou te vendo daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, e eu sei todo o filme que vai passar. Então, se você quiser sanidade, coloque a sua clínica para trabalhar sem você. É isso aí. Comece pensando a sua clínica para ser independente de você, porque ela vai lhe engolir. Até porque é o seguinte, Alexandre, eu falo sem medo de errar. Você ganha muito mais dinheiro fora do mocho do que no mocho, tá? Uhum. Sempre.
O executor, ele tem uma limitação, mas o gestor, ele tem um universo a ser conquistado. O estrategista, quem bolou o negócio, né, o estrategista, ele não pode estar o tempo todo no mocho. Porque... Senão ele não tem tempo de pensar no negócio dele. Exatamente. Se o piloto está servindo cafezinho, quem é que está dirigindo o avião, né? Quem é que está dirigindo o avião? É isso mesmo. É isso mesmo. Né? E aquela concepção seguinte, quem é que constrói um prédio? É o engenheiro, o arquiteto? Você tem que estar no estratégico, você tem que estar no estratégico. No início você vai estar no mocho, mas depois, se você quiser crescer, claro, se você quiser ir para outro nível de jogo, aí você precisa entender que você tem que ir para o estratégico. Até num consultório pequeno, e isso é muito importante, né? Até num consultório pequeno, eu trabalho sozinho. Mas não trabalho todo dia. Tem que ter o dia de amolar o machado. Claro. Tem que ter o dia da estratégia. Tem que ter o dia de pensar o seu negócio. E se tem você que só ter trabalhar... uma visão de águia. Uma visão gigante, uma visão maior do que você é. Eu lembro, quando eu comecei completamente do zero, né? Assim, eu tinha meu consultório e eu ligava para as dentais, ligava para o centro de radiologia. Irmão, a minha postura, sabe, um consultório de 24 metros quadrados, irmão. Eu entrava, não podia entrar duas pessoas ao mesmo tempo, não. Tinha que sair para entrar, sabe? Então, assim, e aí, mas a minha postura, aí quando o cara da dental, o dono da dental, quis me conhecer, que, cara, eu vou te visitar, tal. Digo, pô, será um prazer. Quando ele chegou na clínica, rapaz, o ar de desapontamento dele, a fisionomia dele, eu digo, é aqui seu consultório, do José? E eu digo, cara, eu pensava que era uma coisa maior. Eu digo, irmão, você já visualizou a clínica daqui a poucos anos? E olha o que aconteceu, cara, aí a gente começou a trabalhar a nossa técnica, que hoje é a técnica que eu aplico hoje com os nossos alunos, a técnica GDC, que é gestão de campeão. Cara, em 2 anos, essa clínica de 24 metros quadrados, a gente estava no espaço de 400 metros quadrados. Disparou. E aí ele foi visitar a gente lá de novo. Agora sim, aquilo ali, cara, sabe? O empreendedor tem que ver, olhar para a semente e ver a árvore na semente, meu irmão. Tem que ver a árvore na semente. Então tem que acreditar. Você tem que acreditar, dar prazo para as coisas acontecerem e correr atrás. É igual o casamento, sabe, amigo? Quando você casou com sua esposa, vocês marcaram a data do casamento. Essa data vai chegar, irmão. Então, vai lá, te vira. E é importante dizer para todos que isso é possível na vida de qualquer um. Qualquer um. Sabe? É só você, como você falou, Alexandre, ter um mentor, ter a técnica certa e ter disciplina para aplicar tudo. E trabalhar. Sabe? E trabalhar. Assim. Por exemplo, quando eu digo para os meus alunos assim, eu falo, olha, investimento não vai criar riqueza. Se você veio para mim pensando que investimento cria riqueza, primeira coisa, volta para o início, para a base. Investimento multiplica a riqueza. Quem cria riqueza é você trabalhando no mocho. Quem cria riqueza, quem é o combustível do seu enriquecimento é você no mocho. Não se iluda de que investimento vai lhe fazer rico. Não. A fórmula da tranquilidade financeira do dentista tranquilo, são 3 partes bem claras. É mocho, que significa trabalho, Sim. Significa força, significa amor no que faz, Sim. Significa entrega, significa os 2 pilares, né? Técnico científico e gestão em marketing. É trabalho. Esse é o combustível. A máquina de fazer dinheiro é sua carteira de investimentos, que você vai fazer lá do dentista tranquilo. Essa máquina,
só funciona com combustível. Então, é uma transferência. Cadeira do dentista, máquina de fazer dinheiro, e aí depois tem um terceiro componente, que é o tempo. Não esqueça que você, com os investimentos, vai ficar rico em 2 anos. Esqueça. Esqueça que com os investimentos você vai ficar rico em 5 anos. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque não tem mágica com dinheiro. Pode ter na ilusão do iludido. Mas não tem mágica com dinheiro. O mercado paga o que tem que pagar. É o justo. Sim. Então você tem que trabalhar, você tem que multiplicar o seu dinheiro e usar o tempo a seu favor. Existem fatores que podem acelerar esse processo. Que são quais? Você trabalhar melhor, com mais lucratividade e aportar mais dinheiro por mês. Você ter investimentos que lhe deem um pouco mais de rentabilidade, mas dentro de um padrão de segurança, porque você não pode perder dinheiro à toa. Né? Sim. E você pode utilizar o tempo que você tem. Quanto mais cedo você começar, melhor. Ponto. Claro. Fora disso, tudo é ilusão. Fora disso, tudo é ilusão. Perfeito. Alexandre, quais são os níveis de investimento que existem atualmente? Então, para o pequeno investidor amador, que é o caso da grande maioria dos nossos colegas, sim, basicamente ele tem as opções de renda fixa, que são basicamente os títulos do governo, que dá para ficar muito rico com isso, basta juntar todo mês e aguardar. É um investimento a longo prazo esse, né, Alexandre? Exatamente. Porque, assim, quando você tem investimento, quando você precisa do dinheiro com um prazo definido, por exemplo, eu estou pensando em trocar de carro daqui a 2 anos. Esse dinheiro você não vai colocar em renda variável. Você não vai colocar em ações, você não vai colocar em fundos imobiliários. Por quê? Você precisa desse dinheiro. Não entra na ideia de, eu vou arriscar esse dinheiro porque eu posso ganhar mais. Nunca pense isso. Nunca pense. Nunca trabalhe com dinheiro com prazo em renda variável. Então, aí escolhe rendimentos de renda fixa com um prazo mais curto. Agora, quando você pensa em acúmulo de patrimônio, aí você pensa em títulos com prazos maiores. Sim. E aí tem uma sacada, João, muito importante. E assim, são essas dicas que ninguém pode deixar de pegar. Toda vez que você gira, e o que é girar? Toda vez que você aplica num investimento que você tem um prazo mais curto e você poderia aplicar no investimento com prazo maior, na hora que aquele prazo vence, então digamos que você acumulou ali 10 mil, mas foi um investimento de 2 anos. Quando você vence o prazo, você paga imposto de renda. Sim. E aí, uma parte do que você ganhou, você já vai tirar e dar para o governo. Aí você vai ter que reaplicar. Você entende que já não vai ser mais os 10 mil? Sim. Vai ser 10 mil menos o imposto. Menos o imposto? E aí, qual é o problema disso? O problema é que aquele imposto que você pagou antes da hora não vai render os juros compostos ao longo do tempo. Sim. Então não é o dinheiro que você perdeu, é o dinheiro que você deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Verdade. Deu para entender? Deu, perfeitamente. Porque se você pagar de imposto R$100 prematuramente, quanto aqueles R$100 valorizariam ao longo de 20 anos? Pois é. Deu para entender? Deu a entender. Alexandre, aqui já está sinalizando o final da nossa live em alguns segundos. Quero te agradecer do fundo do coração, irmão. Obrigado, gratidão. Vai ter outras vezes que ficou uma série de
perguntas aqui acontecer. Gratidão, claro, viu, meu amigo? Claro, Obrigado. tamo junto. Valeu. Vamos tirar